Fala galera, tudo bom com você? Aqui fala o professor Daniel, professor aqui de matemática da turma do sexto ano. Vamos falar sobre números decimais, tá certo? Vamos começar esse capítulo muito importante, que é importante aí pra gente. Vem com a gente nessa aula que nós vamos conversar com você daqui a pouco, após a vinheta. Então, galera, talvez você pergunte assim, professor, o que é um número decimal? O número decimal é quando você vai, elas irão surgir a partir de uma situação quando você tem fração, tá? Você pega o numerador, divide pelo denominador, você acaba tendo essas frações, esse número decimais. Então, aqui colocamos alguns exemplos para você quando aparece a vírgula entre o número inteiro, depois da vírgula você tem números decimais. Os mais básicos que nós iremos estudar são o décimo, centésimo, milésimo. O décimo é quando você tem apenas um número passando a vírgula. Ó. Por exemplo, 5 décimos. Quando você tem um centésimo, quando você já tem dois números passando a vírgula. Então fica 57 centésimos. Agora, quando você tem três números, ó, passando a vírgula, é a casa dos milésimos. Então, se você relembrar um pouquinho, isso lembra um pouco de frações decimais, tá? Então, são três, então fica 5 inteiros. Você escreve o número normal antes da vírgula. E você escreve a numeração final. Quantos casos ela vai aparecer lá após a vírgula? Então, fica 73, o que, professor? Milésimos. Beleza? Tranquilo? Olha só, se você perceber, coloquei um exemplo aqui que está aqui na nossa caneta de verde. Então, parte da leitura, você tem 4 inteiros, tá? E você tem 3. 3, como 3 ele está na casa dos centésimos, então ficará 3 centésimos. Beleza? Galera, uma explicação básica, importante é que nós façamos exercício agora, ó. Atenção, nesse exato momento. Vamos para essa tela aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão lá da página 20. Vamos fazer a 20 e a 21 hoje, tá bom? Vamos aqui. Vamos começar aqui da página 20, tá? Questão número 1. Então, deu para você aí alguns exemplos. Então, esse exemplo ele falou para você que 0,03, esse 3 aqui já sabemos que vale 3 centésimos. 3 centésimos, tá? 3 centésimos. Ele tá aí na casa dos centésimos. Essa é a nossa letra A, tá? Letra B, ele pede pra gente 0,83. Ele quer saber o 8. Como o 8 ele tá na casa dos décimos, então ele seria o quê? Aqui, professor, seria 8 décimos, tá? 8 décimos. Então, numericamente, também você poderia representar por 0,8, tá? Que é o posicionamento dele, tá certo? Dando continuidade. Letra C, 1,39. Então, o 1 é o que ele quer, seria, no caso, um inteiro, tá? Um inteiro ou uma unidade. Tá? Uma unidade. E letra D, ó. Letra D, ele pede o 51,76. Como nesse caso aí, o 5 está na casa das dezenas, então fica 50 unidades. 50 unidades. Tá? E o 9. Então fica aqui, a letra D já foi, letra E. Letra E você tem 83,99. Seria o 9. Então fica 9 décimos. Tá? 9 décimos ou a numeração 0,9, tá? Beleza? A F. A F eu tenho aí 44 inteiros, vírgula 44 aqui, ó. Esse 4 que ele quer. Então ele seria 4
4 centésimos. 4 centésimos. E o 0,04, tá? E a letra G, ó. Letra G você tem 1/123, ele quer esse 3 aqui, então 3, e tá na casa dos milésimos. 3 milésimos. Ou 0,003, tá? Beleza? Então tá aí a nossa primeira questão, só pra gente fazer a demonstração de números decimais com você, tá bom? Então, galera, dando continuidade, vamos aqui para a nossa questão número 2. Questão número 2, ele pede para você unificar, você unir a parte inteira e as partes decimais. Então, vamos aqui, na letra A. Então, letra A, ele falou aqui para gente, seria 3 unidades, então 3,1 e 8 centésimos, ou seja, só juntando, tá bom? Vamos para B. A B ele pede 8 centenas, 8 centenas é 800, então fica 800. Aí você tem 3 dezenas, que seria 3, e 7 unidades, vírgula, e 4 décimos, então uma vírgula, uma casa decimal passando a vírgula, tá? Vamos para a nossa letra C, ó. Letra C eu tenho 4 dezenas, 4 unidades, 4 décimos e 4 centésimos. Então tá aí a numeração que a gente acabou formando. Vamos aqui para nossa letra D, ó. Tá? Letra D seria 7 dezenas, 7 centenas, perdão. Você tem aqui 4 unidades, ou seja, pula a casa das dezenas, coloca o 0 e coloca o 4 aqui, que é 4 unidades. Aí, vírgula, 5 décimos e 6 centésimos, tá? E a nossa letra E, tá? Nossa letra E. Você tem 5 dezenas, 9 unidades e finalizando aqui 7 centésimos. Então fica 0, pula uma casa que é dos décimos e vai para a próxima casa que é o 7, que seria na casa dos centésimos, tá bom? Então, galera, tá aí a nossa questão número 2, tá? Logo mais retornaremos aqui para a questão número 3. Então, galera, dando continuidade, estamos aqui na questão número 3. Ele pede para você relacionar maior, menor, igual. Então, se você comparar, por exemplo, letra A, 6,3 e 6,5, então 6,3 e 6,5, então 6,5 é menor, tá? Se você colocar naquela reta numerada, você vê que 6, você tem 0,1, 0,2, 0,3, depois lá na frente você vai ter o 6,5, tá bom? Então, galera, dando continuidade, vamos relacionar. Se você tiver a mesma numeração, ou seja, no mesmo número inteiro, você vai para as casas decimais. Então, 74 em relação a 75, claro que é menor nesse contexto, tá? Aqui na letra C, se você analisar o seguinte, ó, 9,13 é a mesma coisa que 9,130 milésimos. Por quê, pessoal? Se você acrescentar um zero aqui no final, é para que a numeração da esquerda vai ser igual à numeração da direita. Então, eu posso tirar o zero, mas também posso, professor, acrescentar o zero, que não vai influenciar em nada, tá bom? Então, aqui nesse contexto, eles são iguais. Se você comparar 5,2 em relação a 5, ó, o 2 e o 0, ó, que estão na casa dos décimos, então, lógico que o 2 é maior, então 5,2 vai ser maior que 5,03. Na letra E, então na letra E eu tenho o seguinte, ó, repara que aqui 8 é a mesma coisa que 8,000, porque se você coloca isso na calculadora, você tem o seguinte, ó, vou mostrar aqui para você. Olha só, galera, colocamos aqui o 8, aqui na nossa calculadora, deixa eu colocar aqui o 8, aí vírgula 000, como tá lá, né? Então, se você bater aqui uma operação, olha lá, repara que o 8 ele some, quer dizer, os zeros somem. Então, ou seja, os zeros que você tem a quantidade da direita da vírgula, não pode ter nenhuma numeração. Somente zero, ele acaba tendo, nesse caso, é o mesmo número inteiro, tá bom? Então, a gente acaba confirmando isso para você. 0,5, se você colocar esse zero aqui no final, fica 50, não, 0,50. É maior que 0,39, tá bom? Beleza? Então tá aí a nossa terceira questão.
Olha só, galera, eu vou deixar para vocês a questão 4, porque a questão 4 você vai completar a reta numerada, tá certo? Então, vou deixar aí para vocês a questão número 4, tá bom? E vamos passar para a nossa questão número 5, tá? Vou preparar aqui a tela para a gente ver o que é o que é. Atenção, ó. Questão número 5. Vamos lá, questão número 5. Então, questão número 5, voltando aqui, apenas um dos números da direita corresponde às condições que ele deu para você, tá? Aí ele fala o que é, ou seja, que numeração é essa? Então, vamos lá. Ele é maior que meio. Então, vamos colocar aqui as numerações. 0,5, 0,65. Estou colocando aqui como não está aí a numeração, para a gente identificar que número é esse, tá? 75, meio, 0,65, 0,55 e o 0,6, tá? Coloquei assim para a gente eliminar quem é quem, tá bom? Aí vai. Não é igual a 75, então esse aqui vai embora. Vamos ler as informações que ele deu para a gente na condição. Aí ele fala, quando somamos um décimo, quando somamos, ele é um décimo, então vamos somar. Então se você pegar qualquer número, somar a um décimo, ou seja, é a segunda condição, perdão, fica maior que quando somamos um décimo a ele. Então se você pegar alguns números, se você somar, ele fica maior. Por exemplo, se você pegar 0,5, somar a um décimo, você vai ter 0,65. Então, nesse caso, seria igual. Então, já sei que não é esse nosso amiguinho. E se você somar aqui, tá? Se você somar aqui. Então, galera, ó, vamos lá para a nossa última. Fica menor que 0,55 quando você subtrai um décimo dele. Que número é esse? Então, se você pegar, olha, não é meio. Não, vamos descartar aqui o meio, tá? Se for, por exemplo, 0,65, se você subtrair um décimo, ele fica 0,55. Então, não é esse nosso amiguinho aqui. Então, a numeração correspondente e a correta é 0,6. Aí você vai fazendo as condições. Vamos lá. Primeira, ele é maior que meio, ok. Segunda afirmativa, não é igual a 0,75. Então, corta o nosso amiguinho. Fica maior que 0,65 quando você soma um décimo. Se você somar um décimo aqui, vai ficar 0,7. Então, ele fica maior que 0,65. Então, ok. A última fica menor que 0,55 quando você vai subtrair. Ou seja, quando você subtrai um décimo, fica 0,50. 0,5 no caso. Então, quando você subtrai, de acordo com a conta, 0,6 é a nossa condição. Tá bom? Certo, galera? Tranquilo? Então, galera, é o seguinte, ó. Na questão número 6, ele pede para aproximarmos qual das alternativas abaixo está próximo de 1. Então, próximo de 1, se você averiguar, passa aqui, ó, 2,5 não é. 1,1 passou, ele quer que seja próximo, ou seja, que seja antes. Então, não é a letra B. Nem a letra E também. Por quê? A letra E, vou ter que colocar a letra C aqui, que seria 0,25. Só colocando aqui, tá? 0,25. Então, repara que está muito longe de 1. Então, a alternativa correta é a nossa letra D. É o que está próximo. É o que está antes. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então, galera, é o seguinte. Vamos para a nossa questão de desafio, né? Fala o seguinte. Alguns algarismos do número a seguir, colocamos aí para você, foram apagados. Aí ele quer o seguinte. Ele pede, descubra os algarismos que devem aparecer no lugar dos quadradinhos, né? De modo que seja o maior possível, não tenha algarismos iguais, ou seja, ele não quer que se repita. Então, se você testar, o maior entre os algarismos é o 9, e já está aqui. Então, o próximo segundo seria o 8. Vamos colocar aqui o 8, o maior possível, como ele quer. Aí, o próximo não pode ser o 8, que se repete, claro, que o terceiro entre os algarismos vai ser o 7. Então, tá aqui a nossa letra A, tá? Lembrando que na letra ele pede que não pode se repetir, tá bom? Vamos ver que algarismo podem devem aparecer no lugar do quadradinho. Nesse caso agora ele quer ao contrário, que seja o menor possível. Então, menores possível quem são, professor? É o 1, você colocar aqui, né? Aqui 0, e quadradinho aqui 9. Ou seja, os menores quem são? O 1 e depois o 2, né? Os menores possíveis, tá?
E por último, ele quer na nossa letra C, na nossa letra C, algarismos que podem aparecer no lugar do quadradinho de modo que a numeração esteja entre 40 e 50, né? Então, fica entre 40 e 50. De novo, quadradinho, só repetindo aqui, né? 0 e aqui o nosso 9. Lógico que tem que ficar entre 40, então já coloca aqui o 40, né? O 4 no caso. E o maior possível. Tem que ficar entre 40, como ele fala lá, de que algo não pode aparecer no lugar de modo que esteja entre 40 e 50. Claro, para ficar entre, lógico que o próximo número deverá ser, por exemplo, pode ser o 8, pode ser o 7, enfim. Você escolhe aí o critério que você vai utilizar, tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula para a turma do sexto ano. Lembrando que essa aula ela será lá pelo Eclass, tá bom? Assista essa aula, assista a correção que nós fizemos também na página 17, também está lá no seu Eclass, no mesmo dia de aula, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, que nós vamos falar sobre operações, que é adição e subtração. Fica com Deus, até a próxima e aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.